pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje eu trago para vocês mais uma reflexão. Vamos refletir sobre um assunto que realmente é muito importante se falar, é muito importante debater. Então vocês já não liguem os barulhos no fundo, porque vamos ter barulho e há crianças. Então, o barulho é inevitável. Vamos ter barulho ao fundo, mas vocês não liguem muito esses barulhos. Enfim, continuando, né? Vamos falar sobre um assunto que nós temos que sentar e conversar sobre. E também vou já deixar aqui uma parte de uma entrevista que eu fiz recentemente para um canal aqui no YouTube. Ainda não saiu a entrevista, ainda não. Sobre a depressão. Será que realmente a depressão é a falta de Deus, como muitos cristãos têm alegado? Será? Vamos tirar a prova dos 9, começando por dizer que eu como cristã, eu refuto completamente esta opinião, esta ideia de que a depressão é a falta de Deus. Que a pessoa quando tem depressão é porque está a orar pouco, é porque Deus não está presente na sua vida. Porque se assim fosse, nós diríamos que todas as doenças que o ser humano tem, ou que o ser humano adquire, é falta de Deus. Então nós temos que deixar de ver a depressão como uma doença invisível e começar a vê-la como uma doença visível também, como um furúnculo, como um câncer, como um problema de pele que é visível, como uma dor de cabeça. Dor de cabeça não é doença, é sintoma de alguma doença. Mas temos que começar a tratar a depressão como ela realmente é, uma doença, e sair dessa misticidade de que não, a depressão é porque a alma está abatida, é porque está faltando Deus no coração da pessoa, está faltando Deus na vida, é porque o corpo está sem alma. Temos que deixar esses mitos que realmente as nossas crenças religiosas colocam nas nossas cabeças. Eu trouxe aqui para vocês um livro, o título do livro, né? O Poder da Esperança. Este livro aqui é de dois, acho que são pastores, ou então pensadores religiosos, mas é do Julian Melgoza e do Michelson Borges. Eu comprei esse livro assim, esporadicamente, em uma mina adventista que passou aqui no meu prédio e vendeu esse livro. Já tem muitos anos que eu comprei esse livro e eu já li esse livro também, por sinal, e eu vou aqui indicar para vocês saírem da misticidade daquilo que é a depressão, não ficarem nessa coisa de que é só ir na igreja e orar e vai passar. Não entende? Então, eu vou mostrar aqui para vocês um pouco do cabeçalho. Normalmente, eu não consigo focar em coisas assim, mas agora está a focar. Vocês podem ver um pouco. Quem quiser fazer pausa, quem quiser fazer print para ver o... Acho que vocês conseguem adquirir este livro em PDF, não tenho a certeza. Mas esse livro tem muitos pontos importantes. Ele já começa com este tema aqui. Saúde também é coisa da sua cabeça. Mas eu não vou estar aqui a pautar os pontos deste livro. Mas este livro ajuda muito aquelas pessoas que querem, de facto, né, sair deste ciclo de depressão, ansiedade e tal. Tem muitas estratégias boladas aqui neste livro que a pessoa pode usar para poder sair ou se reerguer nesse processo de tratamento da depressão. Neste livro ainda, eles colocam vários pontos, tanto para pessoas com ansiedade e com pessoas com depressão. Eles taxam a ansiedade como excesso de futuro e a depressão como excesso de passado. Como eles dizem aqui, depressão, excesso de passado. Este é o nosso ponto aqui para este vídeo. Então, por que eu estou a trazer esse livro aqui? Este livro aqui é de um pensador religioso, ou de pensadores religiosos. Tem muitas passagens bíblicas aqui neste livro citadas, mas eles em momento nenhum colocaram a depressão como falta de Deus, ou como se a pessoa tivesse num buraco em que só simplesmente a oração lhe pudesse tirar deste lugar. Eles em nenhum momento pontualizaram a depressão como um mal apenas pela falta de Deus na vida da pessoa.
eles taxaram mesmo aqui depressão como uma doença que realmente ela existe, não é fictícia, não é fantasiosa, não é coisa da cabeça das pessoas. Eu vou ler um pouco daqui, de alguns pontos, que eles falam sobre a própria depressão em si. Eles dizem assim: sofrer um grande desgosto, ter preocupação excessiva ou sentir-se estressado pelo excesso de trabalho não significa necessariamente estar com depressão. Entretanto, estas alterações emocionais podem ser o início dela. Ter atenção. E depressão podem ser o início dela. É necessário estar atento para que não se prolongue demasiadamente. Os sintomas da depressão são vários e o diagnóstico não é confirmado como tal, até que pareçam vários deles de forma regular num período de 2 semanas e ao menos um dos sintomas deve ser tristeza ou a perda do interesse ou prazer. Esse pouco que eu li, né, para vocês, eu aproveito e pego aquilo que o DSM, o 5º e o 4º, DSM é o Manual de Diagnóstico de Perturbações Mentais, nos ensina que os sintomas da depressão são tristeza profunda, perda de interesse ou prazer pela vida, perda de sono, perda de apetite, entre tantos outros sintomas. Mas estes sintomas têm que prevalecer na vida do indivíduo, ou têm que ser recorrentes na vida do indivíduo. Perduram por 1, por 2, por 3 semanas. Para ser diagnosticado com depressão, a pessoa tem que ter no mínimo 2 a 3 desses sintomas neste intervalo de tempo. Não que teve hoje, amanhã não, depois de amanhã não, e por aí fora. Então, já estamos aqui esclarecidos que para ser diagnosticado com esta doença, estes sintomas têm que interferir na vida cotidiana da pessoa. A pessoa tem que realmente ver que aquilo está lhe afetar demais, que ela não consegue funcionar de facto para poder ser diagnosticado com depressão. E por outra, por que eu vim falar sobre eu vim falar sobre a depressão ser um mal por falta de Deus? Eu te questiono, por que padres têm depressão? Por que pastores têm depressão? Por que padres, pastores, fiéis das igrejas se suicidam? Se estão em constante oração, estão em constante meditação. Será que deram brecha para o inimigo? Será que deram abertura para que o inimigo se instaure? Será? E eu digo que não. Embora que nós não vivamos, né, num país frio, mas nós vivemos num país que ele em si já é um fator estressor para que a pessoa tenha uma vida estressante ou que tenha uma rotina estressante ou estressora ao ponto da pessoa se sentir esgotada, desanimada, sem forças. A nossa sociedade em si já nos incita, corrigindo aqui, a esse tipo de doenças psicológicas ou psiquiátricas. Porque desde o momento que nós acordamos até o momento em que vamos nos deitar, estamos cansados e estressados, continuamente esgotados fisicamente, mentalmente. Será que é mesmo falta de Deus? Ainda continuando a falar sobre o porquê que eu não acho que é falta de Deus. A Bíblia em si nos ensina, né, que o Senhor vai tirar de nós toda a dor, que o Senhor é o nosso guardião, que Ele não nos dá fardos que nós não consigamos carregar, que Ele próprio nos ajudará, Ele nos sustentará. Nós temos faltado isso. Mas eu vos pergunto, o fato de nós termos a garantia de que alguém nos vá ajudar, nós não sentimos medo?
Ou não sentimos o peso da carga? Fica mais leve de facto quando temos que levar vamos supor, um saco de cimento. Mas sozinhos o peso é 3 vezes maior. Mas com ajuda ainda pesa, mas pesa um pouco menos. É como essa doença, é como esta perturbação. Quando nós temos Deus em nossas vidas e temos depressão, é um fardo que nós levamos, mas a presença de Deus realmente faz com que este fardo seja um pouco mais leve. Não faz com que ele não apareça, ele vai estar lá e existe, mas faz com que este fardo seja um pouco mais leve. Mas ainda assim nós temos aquilo, nós temos. E a presença de Deus realmente nos dá a esperança de que nós vamos superar isto. Vamos superar este quadro. Então, este pensamento de que é a falta de Deus, ou que se a pessoa está com depressão, levam na igreja para orar. Faz uma semana na igreja. Não é só curar a parte espiritual. Ou tipo, não é só curar o espírito da pessoa. É necessário que a pessoa faça uma alteração naquilo que é a sua vivência. Faça uma reflexão daquilo que foi a sua vida passada. Ou quais são os remorsos, como este ponto deste livro diz, excesso de passado, as culpas, os remorsos, todas essas acusações, né, que vêm, esses pensamentos do que eu podia ter feito, do que eu devia ter feito, eu fiz assim, mas assim não deu certo, os fracassos. A pessoa precisa falar, se perdoar, tirar estas coisas de si. E não é só com oração, porque quando nós fizemos oração, é sabido que nós nos redimimos e nos colocamos diante da brecha para poder nos arrepender ou pedir perdão a Deus. Mas muitas das vezes nós pedimos perdão a Deus e esquecemos de nos perdoar. Então, no processo de terapia, quando a pessoa realmente cai em si de que precisa de ajuda, no processo de terapia, o primeiro passo é nos perdoarmos. É entender que as coisas que nós vivemos já foram vividas. O que temos que fazer é perdoar o nosso passado e fazer diferente. E então, este pensamento de que é a falta de Deus faz com que muitos pastores, irmãos, muitos religiosos tomem a atitude de que a pessoa já está depressiva, vamos lhe fazer uma oração porque está endemoniado, tem espírito imundo, vamos fazer uma oração. E vão lá e invadem o espaço da pessoa, o espaço pessoal, se vocês não conhecem. Mas existe o espaço pessoal que para você entrar nesse espaço pessoal da pessoa, ela tem que te permitir, tem que te deixar entrar, você tem que pedir licença, a pessoa tem que te dizer, podes entrar. É como Deus. Deus não entra, Ele não invade o espaço de ninguém. Nós temos que lhe permitir que Ele entre na nossa vida. Porque Ele não vai te obrigar. É isso. Você não pode chegar na pessoa e insistir que ela tem que receber oração. Lhe incutir a oração. Não é assim. Isso, as pessoas não gostam de falar, mas eu vou falar. Isso tem feito com que os números de suicídio aumentem. Porque você não vai falar sobre espiritualidade com alguém que nunca teve uma experiência espiritual. Você não vai falar sobre o poder de Deus para alguém que nunca experimentou esta conexão com Deus. Você está falando, esse teu Deus eu não vejo, eu nunca vi. Então há que se ter cautela em todo tipo de intervenção. Quando se trata de uma pessoa depressiva, que talvez já está caminhando com uma depressão profunda, há que se ter cautela. Há que se ter muito cuidado mesmo. Porque nós temos falhado. Nós, como cristãos, eu me coloco lá porque eu também sou. Nós temos falhado na nossa forma de abordagem. O fulano está endemoniado. O fulano tem espírito imundo. Tens um detetor de espírito imundo? Tens detetor de
pessoa endemoniada? Porque, sério, nós cristãos temos passado das marcas. Porque aquilo queremos incutir na cabeça dos outros, na vida dos outros, as nossas crenças. E nós não aceitamos que doenças psicológicas existem, doenças psicossomáticas. Psicossomáticas é psique e mais corpo. Que há doenças que são físicas, mas que vêm da cabeça. Nós não queremos aceitar que isso existe. E nós negarmos a existência dessas doenças. É como se nós estivéssemos a negar todas as outras doenças que existem no mundo. Doença é doença. Não importa se você vê, não importa se você não vê, mas doença é doença e deve ser tratada como doença. Tá vendo? Então, nós temos que ter muita cautela na nossa forma de abordagem. Vamos ler mais sobre os assuntos, pesquisar mais. Por que algumas pessoas desenvolvem depressão com mais facilidade e outras não? Se há elementos que são genéticos, se há famílias com mais predisposições para a depressão e outras não. Vamos ler, não fala só à toa. Então, eu não vou prolongar muito este vídeo, mas só para dar aqui o remate final sobre este tema, é o seguinte: vamos procurar não ser julgadores. Dizer que quem tem depressão é fraco, que quem tem depressão faz mimo, ou que é uma pessoa que é muito fraca. Já disse porque a depressão, como diz, né, o livro do David Meyer, é que nem gripe. Todo mundo está suscetível a pegar. Então, enquanto não bateu na tua porta, não bateu na porta de nenhum parente teu, procura ser mais empático. Vamos procurar ser mais empático. Estudar mais sobre e outros conselhos sobre este assunto. Eu já dei no vídeo que eu dei a entrevista e vocês vão poder encontrar quando for lançado. Não sei se vai ser lançado ao mesmo tempo que esse, mas eu trago aqui para vocês também o link, se por acaso forem lançados ao mesmo tempo. E foi isso o vídeo que eu tinha para vocês, só para nós podermos sentar aqui e refletir que realmente falta Deus nas nossas vidas, porque Deus nos ajuda a carregar fardos que sozinhos não iríamos conseguir, mas que nem tudo resolve-se só com o coração. É preciso tratamento, é preciso prestar atenção, estar de olhos abertos, estar mesmo de olhos abertos aos sinais que muitas das vezes nós fingimos não ver, mas eles existem. E é isso, espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Quero vossos comentários aqui sobre o que vocês acham sobre este assunto. E nos vemos no próximo vídeo. Beijos, tchau!